A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal do Instituto Teológico ESPAD, Estudo Sistemático da Palavra de Deus. Você já ouviu falar nos 5 pilares da Reforma Protestante? Ou, como alguns conhecem, os 5 solas? O que é 5 solas, ou a palavra sola em latim? Quais são esses 5 pilares da Reforma Protestante e o que eles têm para agregar para nós nos dias odiernos? A pergunta para os nossos dias é: precisamos de uma nova reforma na igreja? Precisamos de rever alguns conceitos da reforma protestante? Qual a sua importância e o que isso nos transmite para a atualidade? A pergunta mais categórica seria: uma reforma hoje seria necessária na nossa igreja? Vamos para o vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero que você reflita sobre a igreja atual. E você pense e pergunte a si mesmo: será que a igreja precisa de uma reforma novamente? A igreja precisa rever essa questão dos 5 pilares? Será que a igreja tem colocado em prática esses 5 pilares da reforma protestante? Será que esses 5 solas, ou seja, 5 somentes, que são eles sola gratia, sola fide, sola deo gloria, sola scriptura, sola Cristo, será que todos esses pilares, esses 5 somentes, têm sido como base para a vida cristã e para a igreja? Será que a igreja realmente, dentro da sola gratia, tem entendido que nós somos salvos não por obras, nós não somos salvos pelo fulano de tal ou ciclano de tal, mas nós somos salvos pela graça? Nós não somos salvos pela a saia longa que nós vestimos, que as mulheres vestem, ou pelo o paletó que vestimos, ou pela gravata que colocamos, ou pela barba rapada, ou pela barba dessa altura. Não. Nós somos salvos pela graça. Será que dentro desses 5 solas, será que dentro da igreja, a igreja tem entendido o que realmente é justificação pela fé? Que é o sola fide, somente a fé? Será que tem entendido que somente a fé, será que tem entendido que nós somos justificados pela fé? Será que eles têm entendido que somente a fé que destaca como a parte contribuinte para a compreensão clássica da própria fé? Será que a igreja tem entendido aquilo que Lutero disse? Que certa vez Lutero disse assim que ele não é o único, nem o primeiro a dizer que somente a fé torna um homem justo. Nós não somos justificados por obras, nós não somos justificados pelo irmão tal, nós não somos justificados pela igreja tal, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Sendo assim, dentro do terceiro sola, que é um dos mais importantes também, dentro desses 5 somente, ou dentro desses 5 pilares da reforma protestante, será que a igreja de hoje realmente tem colocado o sola da glória dentro dos seus púlpitos, dentro da sua adoração? Porque quando falamos de sola da glória, ou seja, somente a Deus pertence a glória, é a glória, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que dele é todas as coisas, que a ele devemos dar glória. Será que realmente a glória tem sido para Deus dentro dos nossos púlpitos ou a glória tem sido para homens? Nós vamos para nossas igrejas, nós cultuamos e visitamos às vezes outras igrejas, nós observamos dentro do cenário aí cristão, internet e outras áreas, ou quando visitamos algumas igrejas em festividades e tal. Será que realmente a igreja tem dado esta glória, ou seja, tem entendido que dele é todas as coisas, que a ele devemos dar toda a glória? Ou será que hoje, nesses cultos antropocêntricos, nesses cultos com viés humano, com viés somente de dar glória ao homem, de colocar um homem em um certo patamar, colocar um homem como uma certa perfeição, será que realmente esse somente der glória, ou seja, somente a Deus é toda a glória, dele é todas as coisas? Será que a igreja tem entendido que dele é todas as coisas mesmo? E quando observamos dentro da igreja, será que o sola escritura, será que a escritura, somente a escritura é
infalível, autoritativa, ou seja, a única autoridade máxima ali? Será que realmente a Escritura para muitos ela é inerrante, infalível? Como disse um certo escritor, disse que a sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, nos convida a meditar a respeito do testemunho que ela mesma, a Escritura, dá de si mesma. Será que a igreja tem valorizado a Escritura como o próprio Lutero e outros reformadores trouxe essa importância da Escritura novamente para os púlpitos? Ou será que ainda vai continuar essa base hoje nos nossos dias dessa igreja fraca, fraca num certo sentido relacionado com o texto bíblico, em conhecimento do texto bíblico? Será que a igreja realmente, ou o povo de Deus, conhece realmente o texto bíblico e entende que a Escritura ela é autoritativa, ou seja, ela é a autoridade, ela é a nossa regra de conduta, de vida? Ou será que nós vamos continuar observando e crescendo e vendo esta igreja inchando, essa igreja não crescendo, mas se inchando para os lados e achando que isto é pilares da reforma ou base, ou achando que a igreja está crescente? Será que a escritura ainda é importante em muitas igrejas? Ou será que vamos ficar continuando vendo essas meninices em nossos púlpitos, essas chocarrices aí de muitos aí em púlpitos, pregando o que não é escritura e não entendendo que um dos lemas da questão da somente a escritura é a escritura, ela interpreta a escritura. Nós precisamos entender que os púlpitos, os pregadores devem falar a Escritura, pregar de forma exegética, pregar o que a Escritura diz, e não o que ele pensa que ela diz. Eu não prego, ou seja, eu não ministro, eu não exponho ali, como expositor da Escritura, o que a minha mente quer que ela diz, ou o que eu penso que ela diz. Nós devemos voltar para o solo Escritura, entender que ela interpreta a si mesma, que ela testemunha acerca de si mesma e entender que devemos deixar ela falar nos púlpitos. A Escritura deve continuar a falar de si mesma. Ou talvez, como temos visto hoje em dia, o sola Cristo, ou seja, somente Cristo, tem fugido dos nossos púlpitos, tem fugido da nossa igreja, e parece que a base de que nele estamos satisfeitos parece que já não existe mais. Não há satisfação, parece, mais em Cristo, como diz o próprio John Piper. As pessoas têm perdido a plena satisfação em Cristo Jesus. O que é sola Cristo? Simplesmente entendemos que Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Não há nenhum outro mediador senão Cristo. Então, pense comigo, será que esses 5 pilares da reforma protestante, será que a igreja realmente não precisa de outra reforma? Será que a igreja não precisa? Porque nós falamos assim, queremos um avivamento, porém, avivamento, se você pegar a reforma protestante, após a reforma houve um grande avivamento pela Escritura, entendendo que nós somos salvos pela graça, que nós somos justificados pela fé, que somente a Deus pertence todas as coisas e a Ele é toda a glória. Nós entendemos que a Bíblia é a nossa base de fé única e que ela dá testemunho de si mesmo, que ela é a autoridade máxima. Não o pastor, não o obreiro, não o pregador, a autoridade é a Escritura. Entender que somente Cristo, precisamos estar satisfeitos em Cristo, precisamos nos satisfazer em Cristo e precisamos entender que Ele é que é o mediador entre Deus e a humanidade. Não há outro. Maria não é mediadora. Santo fulano não é mediador, mas Cristo é mediador entre Deus e a humanidade. Será que nós temos visto isso? Ou simplesmente será que temos perdido esses pilares da reforma protestante em nossos púlpitos, nas pregações da igreja, no convívio uns com os outros? Nós precisamos de uma nova reforma na igreja. Nós precisamos entender que através da reforma
sendo colocado de novo em prática esses 5 pilares, a igreja de novo alcançará um avivamento pleno em Cristo. Quando entendermos que a Escritura ela é importante, que somente Cristo, Ele é o mediador e que nele devemos estar satisfeitos, e que a Deus é a glória, que somos justificados pela fé, que somos salvos pela graça, nós vamos compreender muita coisa. E de novo voltaremos aos pilares da reforma. Então eu deixo essa reflexão para você. Dentro daquilo que a reforma foi, dentro daquilo que a questão da reforma da igreja foi na história, os principais reformadores, esses 5 pilares da reforma foi ali do século XVI ao século XIX, XX, foram ali compilados, foram vistos como importantes, e nós fomos aprendendo que isto é uma das partes mais importantes e devemos de novo ter esses 5 pilares como base fundamental para que a igreja não se define mais. A igreja tem inchado, porém não tem crescido. Nós temos visto tanta meninice, nós temos visto que líderes são maiores maiores do que tem se colocado como maiores do que o próprio Deus. Nós temos visto que a glória tem sido dada a Deus. Nós temos visto que, melhor dizendo, que a glória tem sido dada a homens. Nós temos visto que a glória já não é mais para Deus, mas temos visto que tem se dado a glória aos pregadores, aos cantores, a tantas outras coisas, mas nada de entendermos que a glória é de Deus. Então, dentro desse contexto cristão, dentro desse contexto evangélico, dentro desse contexto todo em que estamos vivendo, reflita nisso. Será que esses 5 pilares da reforma, na sua igreja ou na minha igreja, em qualquer outra igreja, na nossa vida, será que realmente, na nossa vida também, esses 5 pilares têm sido base para a nossa conduta e para a nossa vida cristã? São tantas bizarrices que temos visto, são tantos escândalos, escândalos de forma horrível que temos visto nos dias de hoje. Tantas pessoas brincando, pessoas que não dão nada mais para esses pilares e não tem mais se satisfazido em Cristo. Não tem mais Cristo, não se satisfaz mais nele. Não vê Cristo como mediador. Será que realmente, como eu estava conversando com a minha esposa ontem, será que realmente nós amamos a Deus? Será que realmente nós estamos dispostos a entregar a nossa vida a Deus? Será que realmente a nossa vida pertence a Deus, conforme muitos cantam, muitos dizem, muitos pregam? Ou será que realmente devemos novamente rever alguns conceitos da nossa própria conduta? Será que devemos, nós como igreja, rever a posição nossa, ou a posição, ou como está caminhando a igreja do Brasil? E não devemos ficar, será, assustados, ou será que a igreja tem caminhado de forma crescente? Será que a igreja realmente tem caminhado com esses princípios ou com esses pilares da reforma? Será que nós estamos caminhando corretamente conforme esses 5 pilares? Então reflita nisso, pense nisso. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Isso é só uma reflexão, uma palavra sobre: será que precisamos de uma reforma? Será que os pilares da reforma tem sido base, ou está em nossa vida, ou tem sido base para nossas igrejas e o contexto cristão? Então reflita nisso, faça um comentário, fale algo, deixe o seu like e Deus te abençoe.